Muito boa tarde. Vamos dar início ao nosso webinar, organizado pelo Clube de Internos da Cirurgia Cardíaca, cujo tema desta primeira sessão é sobre cirurgia coronária minimamente invasiva. Antes de mais, queremos agradecer o apoio à Johnson & Johnson pelo apoio prestado e, antes de começar a nossa sessão propriamente dita pelo Dr. Luís Baquero, o coordenador do Art Center do Hospital da Cruz Vermelha, dizer aos nossos ouvintes, a quem está a assistir à sessão, que as questões serão colocadas no final da nossa da sessão e, para não demorarmos mais, vou passar a palavra ao presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica, que temos a honra de ter aqui connosco, para ter umas pequenas palavrinhas. Professora Adelina Leite Moreira. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por saudar o Clube de Internos de Cirurgia Cardíaca por mais esta iniciativa formativa, pelo seu dinamismo, que tem conhecido com os seus várias direções, e esta principalmente neste período em que a formação presencial está muito limitada, este tipo de iniciativas são particularmente louváveis e muito bem-vindas. A SPCC-TV está muito empenhada em continuar a sua missão, apesar das contingências atuais, e esta iniciativa do Clube de Internos, enquadra-se perfeitamente nessa estratégia da sociedade. Nós vamos ter, no âmbito da Academia da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, um conjunto de outras iniciativas, algumas delas ainda estão em discussão e mesmo a decisão final quanto ao formato do nosso congresso anual, que pode eventualmente até vir a ser complementado por formações deste género, também ainda está em aberto, mas disso a seu tempo falaremos. Hoje, sem mais delongas, eu queria começar então, para dar início a este webinar, dar as boas-vindas ao Dr. Luís Baquero, dizer-lhe do imenso gosto que eu tenho, em estar a apresentá-lo e a ouvi-lo e a acompanhar a sua apresentação sobre este tópico, dar-lhe os parabéns pela sua carreira, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, pela sua multiplicidade e pela sua riqueza da sua carreira, como deve ser, em quem é dinâmico, com passagens por ser um verdadeiro cidadão do mundo, com passagens por várias instituições, que seguramente o enriqueceram e que finalmente o permitiram transpor para o nosso país todas essas experiências e ensinamentos que veio acolher ao longo da sua carreira. O lançamento desta iniciativa, com a apresentação da cirurgia coronária minimamente invasiva, é de relevância, principalmente nesta altura em que a cirurgia cardíaca, como todas as outras especialidades, está continuamente a evoluir. A evolução para estratégias minimamente invasivas que demonstrem o mesmo grau de segurança e eficácia é crucial, e esta é seguramente uma área em que iremos assistir a desenvolvimentos importantes. Já o assistimos noutras áreas da cirurgia cardíaca e se é certo que neste momento, por exemplo, a cirurgia mitral minimamente invasiva começa a ser aceito como o gold standard, e não tanto a cirurgia convencional, e portanto fez esse percurso e tem uma aceitação ampla em grande parte do globo e em muitos centros. A cirurgia coronária tem tardado mais em fazer esse percurso, mas começa a fazê-lo agora com mais dispositivos, com maior confiança dos profissionais, e estas ações de divulgação são seguramente importantes para incitarmos esse caminho. Eu não sei se os restantes moderadores querem usar da palavra antes de darmos início, mas pela minha parte eram estas palavras de boas-vindas que eu gostava de dirigir. Penso que sim, que podemos dar início à sessão do Dr. Luís Baquero. Estão a ouvir? Ouvimos perfeitamente. Pode continuar. Perfeito. Então, antes de mais nada,
os meus cumprimentos ao presidente da sociedade, do professor Adelino, agradecer as suas amáveis palavras e sublinhar e subscrever aquilo referente aos avanços da cirurgia cardíaca mini-invasiva e a reforçar que é sem dúvida o caminho que temos para onde temos que olhar todos nós, os cirurgiões mais sénior e os cirurgiões que estão a crescer agora e a evoluir. Cumprimentar e dar os parabéns ao grupo de internos da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardíaca e Vascular, porque, de facto, como já o professor Adelino sinalou, são atividades fundamentais de partilha de experiências e de enriquecimento que um vírus ou uma situação pandémica não deve nunca travar. Porque o vírus não para os infartos nem as doenças cardiovasculares. Temos que manter, de facto, a nossa diferenciação perante todas estas dificuldades. A resiliência é uma das características de nós, os cirurgiões cardíacos. Estamos a ouvir? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Então, Perfeitamente. pode avançar. Está-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Pronto. Não tenho nenhum disclosure a fazer, não tenho nenhuma ligação financeira nem afiliação a nenhuma das marcas eventuais ou devices que vou apresentar hoje nesta palestra. Uma pequena introdução para nós guiarmos durante este tema. O gold standard da revascularização miocárdica foi durante muitos anos a cirurgia coronária. Não obstante, a cirurgia coronária tem estado sempre com um pequeno sinão, que é a invasividade e a agressividade que uma cirurgia coronária por esternotomia implicava neste procedimento nos doentes, seja com CEC ou sem CEC. É verdade que todo o esforço que tem sido feito pela indústria e pelos colegas da cardiologia tem sido dirigido a diminuir esta agressão, melhorando os resultados percutâneos, sem dúvida nenhuma, mas ainda existe uma lacuna para identificar qual é a melhor técnica ou o melhor procedimento para tratamento da doença coronária. A diferença da cirurgia coronária tem uma durabilidade que está mais do que testada em termos de patência, fundamentalmente da mamária para a DA. A intervenção percutânea com os stents tem tido um devaneio diferente, contudo, nos últimos anos tem havido estudos que demonstram que, de facto, a intervenção percutânea em doentes escolhidos tem cada vez mais durabilidade e menos reintervenção. Perante isto, lembrar-vos que uma cirurgia coronária convencional ainda tem algum carimbo de difícil manejo, que é a fibrilação auricular. 40% de doentes pode desenvolver fibrilação auricular, com tudo isto que conleva no internamento do doente. Ainda uma percentagem não expressível de doentes que têm alguma dor residual de esternotomia ao longo do ano, mas contudo continuamos com a nossa grande aliada nesta guerra, ou nesta pequena batalha, e a nossa pontagem de lima para mamária continua a ser, de facto, o nosso gold standard, que ainda nenhum stent conseguiu, de facto, melhorar. Mas, em termos de invasividade, nos últimos 40 anos, nada se tem feito de forma ativa ou estandarizada para minimizar esta agressão cirúrgica. É verdade que há quem diga que a cirurgia off-pump é uma cirurgia não invasiva, não concordo absolutamente nada com isso. A única coisa que remove a cirurgia off-pump é eliminar a circulação extracorporal, mas a invasividade e a cicatriz e o tamanho da cicatriz é a mesma. Eu gostaria de vos dar a minha opinião no sentido de o que é invasivo e o que não é invasivo, e espero que fique esclarecido nesta apresentação. Os doentes hoje em dia não se importam muito se usamos ou não usamos circulação extracorporal para fazer um procedimento cardíaco, importam-se sim com o tamanho da cicatriz e, sobretudo, com não ter uma esternotomia no meio do peito. Tem implicações físicas e tem implicações cada vez mais psicológicas. O doente quer que façamos um bom trabalho a nível cardíaco, mas está-se um bocadinho nas tintas se é com CEC ou sem CEC. E devo dizer que os avanços tecnológicos que tem havido hoje em dia
no manejo da circulação extracorporal tem feito com que essa técnica seja cada vez mais tolerada e com menos reação inflamatória. A cirurgia coronária mini-invasiva tem imensas nomenclaturas e imensos apelidos. Hoje vou falar fundamentalmente da MISCAF, que é a cirurgia coronária multivessel feita por toracotomia, embora há uma grande corrente com um suporte industrial muito forte para nos levar ao mundo da robótica, mas devo dizer que o mundo da robótica é um mundo que nos fica um bocado longe, são procedimentos que precisam de uma logística e de um apoio econômico muito importante e de uma equipa treinada especificamente para isso, com centros muito específicos, e que é um fato que ao longo de todos estes últimos anos tem vindo a crescer um bocadinho aquele thrill pela cirurgia robótica. E eu percebo porquê, porque o estardalhaço que se faz numa cirurgia robótica para fazer um bypass não compensa o esforço inicialmente, embora há centros muito específicos com excelentes resultados. A mamária é a nossa grande aliada, de facto, é ainda aquela apontagem que todos nós fazemos e que perdura ao longo de 20 anos com uma percentagem muito saudável e que ainda nenhum stent conseguiu melhorar. Para além das condições extraordinárias fisiológicas da mamária, que todos nós conhecemos, é um vaso que parece que anatomicamente foi construído para estar ali ao pé da DA, e um vaso que tem uma resistência importante à arteriosclerose, mais do que outro conduto. Como disse, ainda não há um stent que supere a viabilidade desta apontagem. Em teoria, a descrição da cirurgia cardíaca mini-invasiva por minitoratomia, o MICS-CAV, é a abordagem dos vasos do sistema esquerdo do coração através de uma pequena minitoracotomia, feito com ou sem CEC, depende do doente e depende dos centros, mas o interessante é que a abordagem é feita através de uma incisão anterolateral no tórax esquerdo, uma incisão que não ultrapassa os 8 centímetros e que nos permite aceder de forma fácil aos vasos do sistema esquerdo das coronárias. O uso da circulação extracorporal não retira o conceito de minimamente invasivo, que era isso que eu referia nos slides anteriores. Há alguma confusão de nomenclatura em relação de MICS-CAV com MID-CAV? Eu acho que não faz sentido nenhum, acho que a técnica é muito similar e não há variações em termos de técnica. Esta fotografia que está aqui neste slide é aquela fotografia do nosso setup no bloco operatório, e por esta abordagem fazemos as anastomoses esquerda, mamária direita para a esquerda sem grandes variações e, portanto, no meu entender, não há grandes diferenças de nomenclatura no que refere a esta técnica. A cirurgia coronária mini-invasiva permite-nos fazer, numa alta percentagem de doentes, uma revascularização completa. A mortalidade perioperatória é baixa, é semelhante à cirurgia convencional, tem, como é óbvio, outras vantagens, sem dúvida nenhuma, a transfusão de sangue, a incidência de fibrilação auricular, o retorno à vida social mais rápida, o internamento mais curto, são sem dúvida nenhuma, vantagens importantes para além das cosméticas. Tem umas complicações associadas que não tem a esternotomia, que seria a capacidade de ter que converter e aparecer com 2 cicatrizes em lugar de com uma, e às vezes a presença de um derrame pericárdico que tem mais a ver com hemorragias por fratura de costelas do que pela própria efusão pleural. É importante saber que uma cirurgia coronária mini-invasiva bem feita, no sentido de sermos tecnicamente bem feita, permite ao doente no dia seguinte levantar-se e fazer uma vida na enfermeria praticamente normal. Os resultados em termos de evidência, em termos de pontagens e viabilidade da potência das pontagens são similares à cirurgia convencional, uma vez superada a curva de aprendizagem. Vamos falar agora da parte mais técnica, da parte mais de pitfalls e tricks e tips da cirurgia coronária mini-invasiva. Este é um mantra que eu repito constantemente desde há muitos anos. Um bom cirurgião sabe como operar, um muito bom cirurgião sabe quando operar, e um cirurgião excelente sabe quando não operar. No caso da cirurgia mini-invasiva, e quando não implementar uma técnica que pode ser tecnicamente mais demanding
num determinado doente. E este mantra acho que deve ser um highlight que nós devemos ter durante a nossa carreira sempre. Em relação à cirurgia coronária mini-invasiva, há 4 ou 5 pontos de referência importantes quando abordamos o doente. A posição da aorta é importante para quem faça anastomoses proximais através da minitoracotomia. A posição da mamária esquerda e da mamária direita, neste caso não está desenhada, mas seria aproximadamente a distância entre a mamária direita e a esquerda não ultrapassa os 5 ou 7 centímetros. As incisões, a incisão que já discutiremos à frente, que é uma toracotomia anterolateral, com 2 orifícios adjacentes, que poderão ser feitos ou não em função da anatomia do doente, que um subsifoideo e um pelo 6º ou 7º espaço intercostal. E a posição do ápex, que nos delimita um bocadinho a abordagem para um doente, para a cirurgia coronária mini-invasiva. Há sim uma curva de aprendizagem, como é óbvio, há uma curva de aprendizagem que deve ser superada com paciência e com a ajuda de cirurgiões mais sénior para aqueles que queiram iniciar este projeto. É fundamental para quem quiser fazer cirurgia por minitoracotomia ter experiência no manejo de doentes off-pump. E é fundamental porque nós estamos a tratar doentes com o coração a bater, num espaço confinado e muitas vezes numa técnica de sutura que é alguns diferente da técnica estandarizada por esternotomia. É preciso ter alguma experiência na canulação periférica femoral, que às vezes é de urgência, embora é pouco frequente, e também é importante termos alguma ideia de canulações pouco convencionais. Por exemplo, colocar um venting do ventrículo esquerdo através do ápex, ou em situações de emergência colocar uma cânula arterial através do ápex do ventrículo esquerdo. Pode salvar a vida do doente em algumas determinações. Eu já tinha visto doentes complicar gravemente por uma canulação femoral mal feita na altura do momento de urgência. Portanto, estes 3 pontos, no meu entender, são pontos importantes para quem quer iniciar um projeto de cirurgia coronária mini-invasiva. É importante não rush, não correr, não tentar saltar 2 escadas a cada vez e fazer os passos de uma forma segura e fundamentalmente para o doente. É crucial na cirurgia coronária mini-invasiva ter uma boa exposição das estruturas anatómicas do mediastino, manter-se o mais simples possível, às vezes muito retrator, muito material pode vir a complicar a exposição, e nunca esquecer que a segurança do doente está muito por cima do nosso próprio ego como cirurgiões, como pessoas, ou do nosso próprio interesse. Não é preciso ser fanático no que se refere à cirurgia cardíaca mini-invasiva. A cirurgia cardíaca mini-invasiva é um caminho seguro, mas que precisa de alguma consistência e algum tempo de evolução. É como comprar um Ferrari quando se tem a carta de condução nova. É melhor começar por casos muito simples, logo de manhã cedo, com a ajuda de toda a equipa, com calma, bem feitos, bem estudados. E fundamental não esquecer que a cirurgia coronária mini-invasiva no fundo é uma cirurgia cardíaca e o que tem que ficar bem feito é o trabalho cardíaco, independentemente do tamanho da cicatriz. É importante individualizar a abordagem para cada doente. Nas etapas iniciais eu sugeria não iniciar com dentes muito pequenos, ou muito grossos, ou muito gordos, ou com tórax muito plano, e é fundamental informar o doente do que se vai acontecer, informar que a possibilidade de ter uma toracotomia e uma esternotomia é pouco frequente, mas poderá vir a acontecer e para isso é pedido consentimento nestes casos, bem explicado. Quando não sugiro iniciar um programa de cirurgia coronária mini-invasiva, em que doentes não é recomendável? Doentes com alterações do tórax importantes, doentes com alterações graves da função ventricular, quer direita, quer esquerda, com hipertensão pulmonar severa moderada, doentes com história de pericardites ou reoperados, ou com doentes com doença pulmonar crônica que poderão ter aderências pleurais importantes. E nos casos emergentes, não é de todo uma das técnicas que eu recomendo fazer, porque a calma, como disse no slide anterior, é uma das nossas aliadas nos casos de cirurgia mini-invasiva. Benefícios, para além da satisfação do doente, que é muito importante e cada vez mais, devo dizer que
Hoje em dia os doentes, como todos concordarão comigo, são cada vez mais, têm mais cultura médica, cada vez se consulta mais internet e cada vez tentam fugir mais da nossa famosa esternotomia de 20 centímetros. Como disse, não se importam se é com CEC ou sem CEC, mas importam-se se vão com o peito aberto ou não. E fica muito mais confortados quando se lhes comunica que há uma possibilidade de fazer uma cirurgia com uma agressão física menor. É uma diferenciação não só para o cirurgião, não só para a equipa, mas também para o hospital, sem dúvida nenhuma. E para o doente, já comentei os benefícios do tempo de estadia no hospital, que anda à volta dos 3, 4 dias, como de retorno à vida normal mais rápida, que também tem impacto. E reparem que tem impacto não só do ponto de vista físico do doente, mas também do ponto de vista social. Um doente que é operado ao coração por cirurgia mini-invasiva coronária pode guiar a partir da primeira semana, sem grandes complicações. Para o hospital, hoje em dia, cada vez mais, com toda a concorrência que há, e cada vez mais nos privados. E essa cultura foi uma cultura que eu aprendi na Índia, onde a cirurgia privada é uma cirurgia que domina absolutamente a saúde do país. O ser competitivo e mostrar a diferenciação dá oportunidades de marketing e ajuda a reduzir custos e tornar os custos cada vez mais produtivos. O que é preciso para realizar um doente por cirurgia mini-invasiva? Não há muitas diferenças no que se refere ao estudo pré-operatório. Os análises de sangue e a radiografia todas básicas é suficiente. É importante ter uma ecografia prévia à cirurgia, recente relativamente. O Doppler das extremidades inferiores é opcional, por causa da canulação. Eu não costumo pedi-lo, porque a minha abordagem por cima dos vasos inguinais, retroperitoneais, onde a doença inguinal é menos frequente, mas é importante sim pedir um angiotaque coronário, que nos vai ajudar a localizar as duas artérias mamárias em relação com a nossa abordagem torácica, que é igualmente onde está o sulco interventricular situado para a abordagem da DA e posteriormente dos vasos laterais. O setup da sala operatória não difere muito do normal. Nós pomos o vídeo em frente do cirurgião principal, que neste caso se coloca sempre à direita, a enfermeira fica à esquerda do cirurgião e o ajudante fica em frente, e a máquina de perfusão, se for precisa, por atrás do primeiro ajudante. Mas qualquer setup é válido e um bocadinho em função da geografia da sala e da política do hospital, não há grande diferença. Isto é um aspecto importante do ponto de vista anestésico e que melhora imenso o pós-operatório dos doentes. A anestesia em relação à cirurgia off-pump não tem grandes diferenças. Eu tenho visto que há muita promoção de tubo de duplo lumen para a intubação orotraqueal. Eu não acho que seja fundamental, não é preciso, no meu entender, consegue-se controlar muito bem a expansão pulmonar mudando a modalidade ventilatória ou com a ajuda de compressas, fazendo packing nos pulmões nas alturas certas. É importante fazer, depois de colocar as vias periféricas, a intubar o doente e antes de desinfectar o doente, fazer por eco um bloqueio intercostal de C4 a C5, porque melhora francamente o pós-operatório nos primeiros 2 dias. O eco transesofágico, no meu entender, é fundamental, é opcional, mas nós não prescindimos dele, ajuda imenso a perceber o que se passa no coração durante as pontagens e nunca esquecer a colocação de pás externas de desfibrilação, porque podem vir a ser precisas e pela mini-toracotomia sempre é possível colocar as pás efetivas. Em relação à heparinização, há alguma controvérsia. Na cirurgia off-pump, que se faz de forma convencional, se promove a heparinização quase para valores de CEC. Eu tenho percebido ao longo da experiência que não é tão preciso como isso. Eu faço metade de dose de heparina inicial para ter um ACT por cima de 250, o que me permite fazer com segurança a cirurgia e depois controlar melhor a hemorragia no pós-operatório. O controle mais estrito dentro do bloco operatório, mas mantemos sempre um ACT à volta de 250 a 300. Com metade da dose de heparina, consegue-se, na maioria dos casos, atingir valores perto dos 400. E, portanto, tem-se tornado mais fácil fazer não só a hemostase, como o pós-operatório depois em termos de hemorragia. Em termos de manejo off-pump, não há grandes diferenças. Eu sou um grande defensor da associação de milrinona e noradrenalina, porque tem impacto
no manejo cardíaco. A milrinona é um fabuloso inotrópico que na cirurgia off-pump é um grande aliado, permite deslocar a curva de Frank-Starling e favorece-nos o débito cardíaco, embora com precargas diminuídas por causa da nucleação cardíaca. É importante comunicar ao anestesista que a administração de fluidos não é útil nos casos off-pump para aumentar as pressões arteriais. Lembrar-se que a mesa arterial do bloco operatório mexe e que nos pode ajudar em posicionamentos mais extremos das coronárias e manter sempre os vasos femorais os mais expostos possíveis para podermos aceder a eles se for preciso. A posição do doente é esta, de cúbito é supino com um ligeiro decúbito lateral de 30 graus, como vê na imagem, para a direita. É importante marcar as referências torácicas para saber onde estamos e, nos casos de emergência, poder ter facilmente acesso ao tórax e onde vamos incidir. A incisão começa na linha média axilar e depois vamos em direção à linha anterior axilar, perdão, linha média clavicular em direção à linha média axilar, com uma distância entre 6 a 8 centímetros. Eu acho que as cicatrizes maiores de 8 centímetros não beneficiam muito, porque o que é interessante é ter espaço para poder colocar o material. Com 8 centímetros temos mais do que suficiente, contando com a elasticidade da pele para fazer uma boa abertura e uma boa exposição. Fundamental respeitar a anatomia do doente. Isto, no meu entender, não é uma cirurgia mini-invasiva. É tratar de evitar este tipo de incisões. E a abordagem se faz ou se fará pelo quarto, pelo quinto espaço intercostal, dependendo da anatomia coronária e dependendo do tórax do doente. Pelo quarto espaço intercostal conseguimos atingir não só a ADA como as diagonais e os vasos intermediários facilmente, sem grandes esforços. Pelo quinto espaço intercostal atingimos todo o sistema esquerdo com menor dificuldade, se calhar, porque temos a ponta mais livre que nos vai permitir mobilizar o coração sem grandes alterações hemodinâmicas. Este desenho que está aqui, esta imagem que está aqui, veio ao encontro de aquilo que vos falei agora, com licença, que vos falei agora de ter uma incisão que nos permite depois uma exposição mais ampla, uma vez dissecados os músculos. A ideia é fazer uma incisão de 6 a 8 centímetros, mas dissecar muito bem, como está aqui na imagem, os músculos pectorais, nunca cortar os serratos, que é um dos músculos que dá mais desconforto no pós-operatório, mantê-los sempre, como está aqui na imagem, salvar os serratos e dissecar bem os músculos intercostais ampliamente em direção ao tórax para poder libertar melhor as costelas, poder ganhar mais elasticidade de abertura sem ter que as partir. A fratura de costelas é uma das razões das hemorragias mais frequentes na cirurgia mini-invasiva, da dor residual e de dificultar a rápida recuperação destes doentes. Esta imagem que estão a ver aqui, o músculo pectoral, não corto, mas disseco as fibras para depois poderlas juntar sem grande alteração álgica. Há mais algumas portas extraordinárias que se podem criar e que são fundamentais para as posições cardíacas, como já disse anteriormente, pelo sexto e sétimo espaço, no caso de querer introduzir um dos afastadores estabilizadores cardíacos, e na região subsifoidea ajuda às vezes para colocar um retrator e expor a mamária direita em alguns dos tórax mais complexos. Em termos de retractores, há imensas marcas no mercado. Há marcas que têm já retractores feitos a propósito para isto, há retractores que dão para outro tipo de manobras, e eu tenho este retrator que me ajuda imenso porque é mais, digamos assim, mais versátil, ajudando para outro tipo de cirurgias, expondo debaixo do sifoide, pode ser uma grande ajuda para tirar o timo, por exemplo, ou para tirar tumores da pleura, eventualmente, e a nos ter uma grande exposição. Portanto, é um afastador com que eu me dou bem, mas qualquer um deles pode ser exatamente igualmente efetivo. Em termos de estabilização, é o habitual. Não há grandes diferenças. Eu uso um estabilizador corrente normal, qualquer marca que vocês conhecem do mercado, e tenho um nubo destes especial que há várias marcas desse tipo rígido que permite aceder a vasos mais escondidos na face lateral do tórax. Mas não há grandes modificações. É importante termos algum material delicado para a cirurgia coronária, com maior longitude, para dar mais conforto
porque a toracotomia não permite, em cirurgiões com mãos grandes, como é o meu caso, ter a liberdade de meter a mão dentro da toracotomia e fazer o trabalho que se fazia numa cirurgia convencional. Na colheita de mamária, há algumas particularidades e trucos que são importantes de referir. Não há grande diferença se se acede pelo quarto ou pelo quinto espaço intercostal, não há grande dificuldade nesse sentido. Eu particularmente uso tecnologia ultrassónica em lugar do canivete elétrico. No meu entender, já explicarei porquê mais à frente, mais segura, mais rápida e permite-me dissecar não só as mamárias, como os tecidos à volta do mediastino. Temos que ter em conta que na colheita das mamárias o nosso retrator do tórax pode mudar de posição, ajudando-nos imenso a exposição de determinados segmentos das mamárias. Temos que remover o timo por completo e, nesse sentido, a energia ultrassónica ajuda-nos imenso, porque para além de dissecar, vai cortando e coagulando a gordura, evitando as hemorragias que às vezes do timo não são fáceis de controlar. Primeiro tiramos a mamária esquerda, que nos permite libertar esta zona do tórax para poder tracionar e acceder facilmente, sem lesionar a mamária direita. O famoso packing das compressas que nós usamos na cirurgia cardíaca é útil aqui. Podemos comprimir o pulmão direito ou esquerdo com compressas molhadas grandes para ajudar-nos. Por isso não é preciso, no meu entender, uma intubação com duplo lumen. E eu mantenho o pericárdio fechado até tirar as mamárias. Isto é uma coisa pessoal que eu faço, não apetece nada ter o coração exposto numa cavidade confinada e poder ferir os ventrículos inadvertidamente com uma pinça, com uma tesoura, com qualquer outro utensílio mais cortante. O racional, a explicação pela qual eu uso a tecnologia ultrassónica em lugar do canivete, há duas razões muito simples. Uma é a facilidade de disseção e a segurança na hemostase que me dá, e a segunda é que eu detesto quando o clipe troca as pernas e desfaz completamente a intercostal, ou desfaz uma das colaterais da mamária. Fica a sangrar, faz hematomas e prejudica a qualidade da nossa mamária. E, portanto, eliminei esse bias com a energia ultrassónica e estou muito satisfeito por isso. Esta tecnologia ultrassónica permite-nos não só dissecar os tecidos com muita facilidade por a rotação que tem de 360 graus a pinça, como eu já disse, dissecar, coagular e cortar com diferentes intensidades as estruturas adjacentes. Devo dizer que é importante ter uma compressa molhada em soro ao pé do tórax para poder arrefecer a ponta, que aquece um bocado entre atuação e atuação. E é melhor arrefecer a ponta sempre que se vai reintervir na mamária. Mas é relativamente simples, por uma toracotomia limitada, retirar os dois vasos arteriais. Em termos de configurações, qualquer configuração é possível. Eu faço só duas e até agora tenho me dado bem com isso. A primeira é o mamária direita para DA diretamente e mamária esquerda para ramos marginais ou sequenciais, e mamária esquerda para DA e Y-T-graft para o resto dos vasos laterais, incluída a IVP. Este é um truque que eu uso frequentemente, que na minha toracotomia coloco o estabilizador normal, clássico que nós temos, com um dedo de luva, fecho, estabilizo e serve de pequena mesa estabilizada para poder fazer anastomose de Y com calma e sem grandes tremelicos. É uma grande ajuda, de facto, nesta parte da cirurgia. Em termos de técnica, seria mais ou menos isto o procedimento que eu vos queria comentar. Há um mundo que se abre e que temos que pensar todos nós como cirurgiões cada vez mais, que é a participação num grupo de Heart Team, que tem sido praticamente inexistente na maioria dos sítios. O Heart Team existe nos guidelines, mas não existe no dia a dia, e são raros os sítios onde existe, mas por necessidade, quer nossa, quer dos doentes, devíamos ter um entendimento mais próximo com os nossos colegas da cardiologia, perdão. Já uma menção
as terapêuticas híbridas nas suas guidelines, quer americanos, quer europeus. Agora, em 2018, saiu as primeiras evidências com graus aceitáveis relativamente, mas ainda não há nada muito bem estabelecido em que doentes conseguimos fazer ou não terapêutica híbrida, fundamentalmente porque há uma falta importante de evidência, em termos de evidência forte, para poder implementar esta técnica. Mas o que é um facto é que a mamária é o que nos safa a nós como cirurgiões, porque a mamária não foi superada, como disse, repetidas vezes por nenhum tipo de stent, e a sobrevivência dos doentes e os eventos cardíacos com mamária são francamente inferiores. Também é verdade que, se reparam, ainda hoje em dia, há uma enorme percentagem de cirurgiões cardíacos, mesmo que sejam séniores com muita experiência, que se recusam a usar condutos arteriais e continuam a usar ainda muito as veias safenas como conduta de bypass, que eu acho que é a nossa grande calcanhar de Aquiles. É verdade que os drug-eluting stents têm melhorado imenso e que vão melhorar cada vez mais, e que é um fato que hoje em dia superaram com creces, pelo menos durante os primeiros anos, a viabilidade e a potencialidade de uma veia safena. Portanto, a patologia híbrida, que é uma porta que se abre para quem domine a técnica mini-invasiva coronária, é uma via que provavelmente vai juntar o melhor de dois mundos. E quem beneficia com isto, não tenho dúvidas nenhumas, e mesmo com a ausência dos grandes estudos randomizados, é o doente. Nós oferecemos a melhor pontagem de todas, que seria uma pontagem de mamária para DA, e nos casos escolhidos uma mamária in Y para um vaso lateral, e os cardiologistas oferecem um stent que é bem melhor que uma veia para um território direito, ou às vezes, quando é doentes escolhidos, para algum território esquerdo. Mas tudo isto feito com uma agressividade física menor, através de uma toracotomia. Há três tipos de estratégias para a cirurgia híbrida. Uma é primeiro fazer off-pump, a pontagem seguida mais tarde, uma semana depois, 2 semanas depois da intervenção percutânea dos vasos não restantes, ou fazer primeiro a angioplastia e depois seguida da cirurgia, mas a que melhor resultado dá, sem dúvida nenhuma, seria a cirurgia concomitante, inicialmente a cirurgia coronária, seguida no mesmo dia e no mesmo procedimento, chamado procedimento one-stop, da PTCA dos vasos não LED. Os custos são ligeiramente elevados no início, mas depois recuperam a curva. A satisfação do doente é francamente melhor, sem dúvida nenhuma, na terapêutica híbrida. A revascularização completa é mais fácil de atingir através da técnica híbrida, e é importante, como na cirurgia mini-invasiva, em relação com a convencional, o retorno à vida normal é muito mais simples através de uma cirurgia híbrida. E remarcar que, de facto, a segunda geração de stents tem vindo cada vez a criar menos necessidade de revascularização percutânea. A presença ou não de uma sala híbrida é opcional, desde que o bloco esteja perto de uma sala de hemodinâmica. Não há dificuldade em fazer o transporte do hospital ainda ventilado para a sala de hemodinâmica. Contudo, a sala híbrida favorece imenso estes procedimentos e este trabalho em conjunto com os cardiologistas. No caso do protocolo que nós fazemos no Heart Center de One Stop, fazemos primeiro a cirurgia mini-invasiva da mamária para DA. Temos uma especial atenção na hemostase. Devo lembrar-vos que neste procedimento híbrido a hemorragia é um dos grandes inimigos e, portanto, é importante manter uma boa hemostase e precisão na disseção de tecidos e no encerramento do doente, assim como na cirurgia coronária em si. De aí que a tecnologia ultrassônica para mim tem vantagens. A protamina, mantemos uma protamina, como disse, no procedimento off-pump, a volta de 250 a 300 comitê de dose da heparina, que se repete ao longo do procedimento, e quando fechamos o tórax, mantemos, se o ACT é inferior a 200, deixamos ficar assim sem reverter a heparina. Nessa altura é administrado ao doente 300 mg de Plavix, de clopidogrel, e retomam ou nos relevam a equipa de cardiologia para fazer a angioplastia dos vasos restantes. Este é o protocolo que já expliquei.
Tendo feito isso, se conseguem resultados importantes de revascularização em doentes que recusam a esternotomia ou em doentes que têm lesões eventualmente que são atingíveis por cateterismo de uma forma fácil, mas nunca indicando de uma boa pontagem de mamária para DA, com o resultado a longo prazo que isto indudablemente tem. Não é? A ideia seria juntar os esforços para o próximo futuro em direção a trabalharmos cada vez mais juntos em prol dos doentes, e não tenho dúvidas que a cirurgia cardíaca mini-invasiva tem obrigatoriamente que ir naquela direção, uma vez que a cardiologia tem sido cada vez mais invasiva. Penso que haverá um ponto de união que será a mistura entre estes dois amigos improváveis. Por que há cirurgiões que não se anexam à técnica mini-invasiva? Alguns pensam que tem a ver com a idade, são muito velhos, porque são muito novos, ou porque há medo à falência, há medo ao escrutínio dos colegas, ou porque têm equipas fracas, ou porque de facto dá uma trabalheira grande, ou porque a entropia, mas que é um facto é que, na minha opinião, e isto tem a ver como o professor Adelino já comentou no início, tem a ver com a experiência que eu tive em vários sítios do mundo. É cada vez mais importante termos uma grande panóplia de técnicas à nossa disposição, mas o que eu acho que é importante nos próximos 10, 20 anos é sermos cada vez menos agressivos com os doentes e sermos capazes de oferecer, em conjunção com a equipa de cardiólogos que trabalham connosco, oferecer uma terapêutica completa menos invasiva. E vai ser isso o caminho certo, a não ser que queiram dedicar-se a apoiar as TAVIs nos centros de referência. Uma pequena reflexão em relação à cirurgia coronária hoje em dia. Porque que não para de declinar a quantidade de cirurgias coronárias que se fazem no mundo? Basicamente tem a ver com isto, com a falta de evolução, como já foi dito, não é uma técnica que tenha sido ainda estandarizada nem adaptada por muitos cirurgiões. O maior benefício da cirurgia coronária ainda hoje, a repetir, é a mamária para DA, não há nada melhor que isso. A abordagem híbrida com a cirurgia mini-invasiva para DA e provavelmente a decisão através de um FFR funcional de que vasos fazer PTCA será, no meu entender, provavelmente o futuro próximo da cirurgia coronária ou do tratamento da doença coronária, e é verdade que não há ainda evidência o suficientemente forte para assinar isto e tomar isto já como um gold standard, mas parece-me que para ali ou para lá caminhamos. Alguns trabalhos que acho que é interessante vocês depois consultar, falam sobre isto. Por último, mostrar-vos um bocadinho a nossa atividade no Heart Center. Temos um programa interessante de cirurgia mini-invasiva cardíaca, que é a cirurgia coronária, com a cirurgia valvular mitral intercúspide. Cirurgia congênita temos também um programa interessante, das extremidades de tórax e da cirurgia da artéria aorta e da válvula aórtica. Chamar a atenção que nós fazemos uma abordagem diferente, seja homem, seja mulher, no caso da válvula aórtica. Na válvula aórtica de homens abordamos por mini-toracotomia, mas nunca fazemos isso nas mulheres. A mulher tem um melhor resultado estético quando se faz numa incisão mais baixa, como viram assim. A terapêutica híbrida ou a cirurgia mini-invasiva coronária é uma realidade no nosso Heart Center. É uma técnica que é factível de ser feita, que é viável. Neste centro daqui está uma senhora de 90 anos com uma doença coronária, com uma DA ocluída, que foi recusada de 2 centros, simplesmente pela idade, por não tolerar a esternotomia, e que através de uma mini-toracotomia conseguimos fazer um bypass em CC para a DA, e a senhora está impecavelmente bem hoje em dia. Este é um bocadinho o impacto que tem este tipo de procedimentos. Não é um impacto no nosso ego ou na nossa destreza como cirurgiões, mas é sim um impacto importante na vida dos doentes, na recuperação dos doentes, que eu espero que vocês se animem a abraçar com intensidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Dr. Baquer. Dar-lhe os parabéns por esta excelente apresentação, e fico satisfeito de ver que nós já temos aqui várias perguntas, inclusive de um interno de cirurgia cardíaca na Algéria,
Dr. Mohamed, Lamar Mohamed, que pergunta precisamente como é que se pode treinar um interno de cirurgia cardíaca a fazer esta técnica de modo seguro e quais os diferentes passos que o interno teria que evoluir na sua curva de aprendizagem. Força. Tem que ativar o som. Já está ativado. Estão a ouvir? Oi. So, for training young surgeons to perform the minimal invasive cardiac coronary surgery, I think that the first step is to be exposed to a regular conventional op-cap surgery, the first step, and start doing regular anastomosis to Lima to LAD in the normal fashion, and be familiarized with the mini thoracotomy approach. That, in my opinion, is the first step. Once you are strong enough to live with complications and a standard approach for off-cap surgery, a conventional one, you can jump the next step to the minimal invasive cardiac surgery. Temos aqui também uma segunda questão, em que o cirurgião em causa pergunta se o Dr. Baquero prefere a técnica híbrida ou a revascularização completa por, digamos, minimamente invasivo. E o porquê? Em português ou estrangeiro? É português. Este é o português. As duas técnicas são válidas. As duas técnicas são boas para qualquer tipo para doentes escolhidos. Não tenho uma preferência. Em doentes por debaixo dos 70 anos com bons targets, eu prefiro fazer dupla mamária. Em doentes com bons targets e com menos de 70 anos. Em doentes com alguma comorbilidade ou com um estado físico mais deteriorado e que ultrapassam os 75 anos mais ou menos, 70, 75 anos, acho que o híbrido é uma excelente opção, é segura e a revascularização continua a ser completa. Basicamente seria isso. Mas qualquer das duas técnicas eu fico satisfeito na mesma. Já agora uma questão minha. Utilizando as duas mamárias, por esta questão, porque nunca presenciei o executar dessa técnica, mas a anastomose proximal de mamária direita, na aorta, por essa abordagem não tem dificuldade? A pergunta é boa, é excelente, André, porque me dá pé para explicar uma coisa que eu acho que é importante. Os cirurgiões têm que encarar a cirurgia coronária hoje em dia de uma forma diferente. E temos que começar a pensar que as veias de facto não prestam para que nós queremos que ter um resultado de longo prazo bom, e manipular a aorta também não foi nunca uma recomendação muito positiva. Eu acho que por uma mamária na aorta dá uma viabilidade mamária menor que não fazer. É mais simples fazer uma anastomose em Y-graft e ter maior durabilidade do que tentar pôr uma mamária, que um vaso de um calibre pequeno, num tronco arterial, que é de facto uma grande discrepância de tamanho e de pressão. Por uma veia, e se pode fazer e se faz, mas por uma veia anastomosada proximalmente na aorta, é possível fazer. Eu iniciei a minha atividade a fazer isso, mas percebi rapidamente que não é uma opção que de facto tenha bom resultado a longo prazo para os doentes. E, portanto, eu acho que se pudermos concretizar, resumir a terapêutica coronária em cirurgia com dupla mamária, com composite grafts, com YOT grafts, mamária direita, mamária esquerda ou radial, que também é bem-vinda, e eliminar o contexto das veias nesta patologia, ganhava doente muito, de facto. E isto que vai fazer com que a nossa presença na terapêutica coronária tenha um impacto diferente. Okay. Já agora, passar a palavra ao professor Adelino Leite Moreira, perguntar se quer colocar alguma questão. Eu também gostava de congratular o Dr. Baquero pela apresentação, e se calhar aproveitava só colocar também aqui algumas questões, algumas até de natureza mais técnica, outras até
conceptual relativamente a esta estratégia. Eu também me revejo em muitos dos princípios elencados para a cirurgia coronária em geral, independentemente até desta abordagem da esternotomia versus a toracotomia, onde eu vejo eventualmente potenciais vantagens, embora, e isso é um bocadinho geral, por exemplo, em termos de mini-invasiva, digamos, no nosso centro, eu pessoalmente já há mais tempo passos para a órtica mini-invasiva, mais recentemente com a existência de material também para a mitral mini-invasiva, mas devo dizer que fazemos, até por esse aspecto que dizemos, eu acho que a gente tem que continuar a evoluir, digamos, temos que ter alguma competitividade, mas eu pertenço àqueles cirurgiões que tendo já alguma experiência na abordagem mini-invasiva e olhando retrospectivamente, e até à maneira como fazia esternotomias até no início da minha carreira e atualmente, acho que a gente também, quer dizer, há uma diabolização, fazendo agora um bocado advogado do diabo do outro lado, há uma diabolização da esternotomia que eu não vejo nem no nosso centro muitas vezes justificada e menos até nomeadamente na minha experiência pessoal, onde avalio os dados com alguma exaustividade. A gente, para apontar para uma esternotomia que tem uma incisão de 20 centímetros, também provavelmente era o início da experiência. Eu agora, independentemente da abordagem, provavelmente eu nunca faço nenhuma incisão de pele acima do ângulo external, às vezes um bocado mais baixo. Permite, mesmo na esternotomia convencional, na maior parte das mulheres, desde que o desenvolvimento mamário não seja muito pequeno, mas mesmo praticamente não se vê a incisão da esternotomia, e às vezes quando se vê é limitada a 1 a 2 centímetros. E, portanto, esse era um dos comentários que eu queria. A outra, portanto, que nós temos que pôr a esternotomia às vezes, e é possível fazê-lo atualmente com incisões cutâneas claramente menores. Outra questão do ponto de vista técnico que foi apontada era o facto de se fazer uma timectomia por rotina. Era uma pergunta, quer dizer, teórica, nem sei se tenho a resposta, mas será que se coloca algum constrangimento para se no futuro doente, por exemplo, precisar de uma esternotomia por causa da proteção do tronco venoso braquiocefálico? A outra pergunta era também em relação técnica, quando preparam as duas mamárias, se abrem também a pleura direita, ou normalmente deixam a pleura direita fechada. E depois tinha dois aspectos relativamente às configurações dos bypasses. Uma delas diz respeito à revascularização do território da coronária direita, com bypasses compostos até à descendente posterior. Eu devo dizer que fiz isso muito no início da minha casuística cirúrgica, com a abordagem com dupla mamária, revascularização de tudo só com duas mamárias. E embora nunca tenha tido nenhum amargo de boca com isso, que é facto é que os investigadores e os nossos colegas que se debruçaram mais sobre a dinâmica de fluxos com este tipo de bypasses, parece haver uma evidência suficientemente robusta a mostrar que não é muito bom em termos de fluxo competitivo e dinâmica de fluxo de bypasses, de misturar, entre aspas, a circulação do lado direito do coração com o do lado esquerdo. E sendo fisiologista também, nós sabemos que o fluxo coronário da coronária direita é claramente diferente do da coronária esquerda. E eu, portanto, eu separo sempre as duas coisas, os bypasses compostos comigo vão até à terceira obtusa marginal ou uma posterolateral esquerda. Dificilmente faço uma interventricular posterior, às vezes, excepcionalmente, se calhar se houver uma dominância esquerda, mas a tendência seria não o fazer. Portanto, também gostava de um comentário a esse respeito. E, finalmente, também, porque nós falámos, já percebi que, digamos, nos doentes mais jovens, a safena está um bocado proscrita. Eu digo também na minha prática clínica para o lado esquerdo do coração
teria estar proscrita independentemente da idade e das comorbilidades do doente, mas ainda continuo a usá-la porque não há evidência clara de superioridade de nenhuma das estratégias para o território da coronária direita. Peço para o território da coronária direita, safena, radial, stent. As mamárias até parecem às vezes dar-se um bocadinho pior no território da coronária direita, não é por acaso que os ensaios clínicos deixam de fora o uso das mamárias direitas para o território da coronária direita. Mas eu vi, por exemplo, a veia safena a ser utilizada, implantada em Y, na mamária esquerda. Estava num dos slides, numa das imagens, mas já percebi pela reação do Dr. Baquer que também é a ver só isso e, portanto, está a minha resposta feita. Portanto, isto já temos aqui muitos tópicos para discussão e eu queria animar um bocadinho com estas questões e passava a palavra ao Dr. Baquer, então. Olha o som, Luís, o som está desativado. Peço desculpa. Muito obrigado pelas pertinentes perguntas, Adelino. A primeira pergunta, a tinectomia, o que nós fazemos, o que eu faço é retiro o timo suficiente até expor a aorta, até poder ver a aorta, mas nunca me meto, assim que vejo o tronco paro. Ok. Deixo sempre o tronco protegido. E deixo muitas vezes, em função da anatomia do doente, um flap de gordura, que eventualmente, se faço a mamária direita para a DA, deixo para cobrir depois uma cama de gordura em cima da DA. Isso é uma pergunta excelente porque, em termos técnicos, é importante para a segurança do doente depois numa posterior reoperação. A pleura direita pode ser aberta ou não, em função de onde esteja a mamária, mas se abrir pelo buraco da subsifoideo que eu faço, posso meter uma drenagem torácica pequenita no pós-operatório, mas ajuda muito, muitas vezes, a abrir por uma compressa lá embaixo, para ajudar a tirar a mamária direita. Tá bem? A outra pergunta importante foi da configuração e pontagens do território direito com mamária. A pergunta é muito pertinente. Eu só faço pontagens em composite grafts arteriais para território direito quando a IVP está ocluída. Ou seja, quando a IVP está completamente ocluída e um vaso de preenchimento retrógrado. Não faço nunca quando há fluxo anterógrado através da direita, porque, como muito bem disseste, vai comprometer o fluxo competitivo, vai comprometer os bypasses depois. Está bem? Portanto, isso estamos absolutamente de acordo. Em território direito, continuo a não gostar das safenas e ponho artéria radial. É uma questão mais pessoal do que, eventualmente, evidência científica, embora há grupos que defendem que a radial se comporta muito bem no lado direito, o Calafiore, por já há anos que defende isso, e eu concordo com ele. Também acho que os condutos, há um aspecto que é importante, até para os cirurgiões mais novos que estão connosco cá hoje, que eu sempre defendi e que nunca fui muito bem visto por isto, para os internos, e é que deixamos escolher as veias aos internos mais novos e deixamos escolher as mamárias, as radiais, aos internos mais novos. E eu acredito que tem impacto. E, portanto, é importante que os internos, quando vão mexer nos condutos, sejam muito rigorosos na técnica, nos estiramentos da veia, nas fraturas de endotélio. Acho que é importante ter esse cuidado. E, por último, absolutamente não concordo em absoluto com pôr uma veia na mamária. Acho que estamos de acordo nisso, não é? Eu só digo isso porque há um dos esquemas. Eu sei. Tem a figureta, tem lá a veia implantada e até é bom que é para criar polémica. Depois, efetivamente, não referiste adicionalmente. Diz-me outra coisa. Tu nesta questão, por exemplo, quando, mesmo em termos de estratégia, de pormenores técnicos, por exemplo, como é que é a sequência, fazes habitualmente, como quando fazemos o off-pump por esternotomia, primeiro sempre o teu bypass, primeiro DA, sempre. Depois vais revascularizando a parede lateral. Sim. E até à parede inferior, não é? Sim. Há alguns
truques ou algumas dicas especiais de posicionamento digamos, para reposicionar o coração? O que é que fazes também aquele ponto de lima com a compressa para para enuclear o coração? A técnica, por isso que é importante os cirurgiões que façam cirurgia mínima por toracotomia que tenham treino de off-pump, porque muda um bocadinho todo. A filosofia é a mesma, mas as trações têm orientações diferentes. Por exemplo, a DA de caras não tem grandes dificuldades. Está ali em frente. Sim, imagino. Agora, os territórios laterais, e o que é importante é pôr o dente entre o Hamburgo e virar o doente para o lado direito. Coração nuclear. E faço 2 cortes perpendiculares longe do frénico na pleura esquerda, com 2 sedas com agulha e puxo fora da cavidade torácica. Essa tração levanta meu coração como se fosse um ponto de lima. E é mais do que suficiente, porque depois com o estabilizador rígido consegues facilmente expor o vaso da reforma lateral e fazer um bypass, até se queres te diga, com menos disturbação hemodinâmica do que na cirurgia coronária normal. Eu imagino que para a parede, digamos, na esternotomia, a parede lateral é normalmente que preocupa mais os cirurgiões que não têm experiência em off-pump. Imagino que aí seja precisamente os vasos quase que a gente tem. Agora, se a parede inferior é com a mesma tração e depois é só mudar o estabilizador? A parede inferior puxas as sedas mais para o teu lado, certo, e para fora e pões um Trendelenburg, neste caso virado para a direita. E a ponta do coração cai efetivamente no teu lado e estás à vontade. Agora, é importante o sítio da intercostal por onde vais entrar. Se pretendes fazer 2 bypasses, é melhor entrar pelo 5º espaço. Estás muito mais à vontade, o espaço é sempre maior. Outra pergunta, mas isso já não tem a ver em geral. Normalmente fechas depois o pericárdio nestes doentes ou não? Não fecho. Na cirurgia coronária não. Posso dar um jeitinho para ficar mais acomodado, mas acabo por nunca fechar. Aliás, eu não fecho nenhuma cirurgia coronária. Mas eu posso... Sim, é uma opção pessoal. Inicialmente não eu, depois comecei a fechar o pericárdio por rotina, e portanto há só mais essa percepção, mas é evidente que, principalmente nos bypasses compostos e nos IPAs, temos que ter o cuidado de não haver nenhum kinking, nem nenhuma interferência, mas principalmente quando a gente cruza a coronária direita para a DA, o facto de estar o pericárdio dá uma segurança inequívoca para reintervenções futuras. Sim. Posso fazer uma questão? Sim. Muito obrigado pela sua apresentação fantástica. Relativamente a questões de segurança, vá lá, intraoperatórias, ou seja, taxa de conversão, que cuidados a ter, quais são os sinais de alarme, quando intervir, em que ponto é que temos que pensar numa esternotomia de emergência ou numa conversão? Boa pergunta. O eco transesofágico tem um papel fundamental nisto, está bem? É muito importante. E o uso consensual da milrinona e do vasopressor também é muito importante. Quando o coração distende e quando começa a aumentar a pressão pulmonar diastólica, é a altura em pensar ou pôr um suporte inotrópico e aguardar um bocado até aumentar a performance cardíaca, ou a segunda opção, para não entrar em momentos mais críticos, se entras em bypass, podes perfeitamente dar uma assistência circulatória sem ter que parar o coração e entrar na esternotomia. Na altura em que pões um bypass periférico e pões um vente no ventrículo esquerdo, tens tranquilamente tempo suficiente para resolver qualquer anastomose mais complicada. Mas o que é importante é aquilo que eu referi no slide de Don Russ. Trabalhem com calma, o coração aguanta bem uma porrada destas e às vezes a própria esternotomia dá mais problemas do que tentar controlar a situação através de canulação periférica. Eu devo dizer que não tenho conversões à esternotomia. Também não tenho entradas em bypass periférico, porque tenho uma longa experiência em cirurgia sem CEC e a Índia foi uma escola incrível em cirurgia coronária, porque são doentes particularmente challenging, não é? Mas não me choca nada começar a fazer isto com uma beating heart para fazer uma área para DA. Se isso é uma via segura para o doente e para o cirurgião ter familiaridade com a técnica. Eu acho que fazer
mamárias ocluídas. Mamária para ADA é um excelente doente para começar essa técnica e treinar e estar à vontade com esta abordagem. E não, como dizia o professor Adelino, não demonizar a circulação extracorporal, não demonizá-la é útil para isto, está bem? Não vejo dificuldade nesse sentido. Respondi a essa pergunta? Boa tarde, muito obrigado pela apresentação, foi de facto excelente. Temos mais uma pergunta dos nossos colegas que estão a assistir pela internet, que perguntam quando utiliza a radial, onde é que faz a anastomose proximal da radial? Faz numa das mamárias, na aorta, como é que costuma fazer? O uso da artéria radial eu quase sempre fica dedicada ao lado direito do coração, ou algum vaso inferior. Não uso muito nesta combinação de duplas mamárias, mas se há um vaso que eu acho que não merece o esforço e tirar uma mamária que poderá ser útil no futuro, posso pôr também Y grave para a mamária. Isso deixa-me mais confortável do que pôr uma veia, como eu discuti com o professor Adelino. Procuro não fazer anastomoses proximais na cirurgia mini-invasiva, mas podem-se fazer, não é difícil. Há dois pequenos truques que devem ser considerados e tem que se pôr uma compressa por trás da aorta, tentar relaxar a aorta com um matulão e uma seda para puxar para nós, e a anastomose se faz com muita calma e bem feita. É uma opção válida. Eu que procuro não tocar muito na aorta porque é uma frustração, já me aconteceu, como me aconteceu, aprendi com isso, é uma frustração fazer uma cirurgia brilhante de revascularização coronária toda arterial e de repente ter um AVC. É uma chatice. Já agora tinha também duas perguntas um bocadinho mais técnicas. Falou que havia vários espaços, não é? Que utilizaria o quinto espaço diretamente para a mamária para a DA, o sexto espaço quando eventualmente queria revascularizar a parede lateral e inferior, e que tiraria a mamária idealmente ou pelo quarto ou pelo quinto espaço. Costuma fazer várias incisões nos vários espaços ou escolhe um espaço e faz tudo pelo mesmo? Sim, não, se calhar explica-me mal. A abordagem inicial é que depende do que vais querer apontar. Ok. Se for a DA e um vaso diagonal ou uma boa intermediária, podes entrar pelo quarto espaço e ficas aí, não modificas nada e tiras a mamária na mesma. Tirar a mamária pelo quarto, pelo quinto não faz grande diferença. Não tem grande diferença a exposição. Agora, se vais querer fazer uma marginal, um ramo mais obtuso, mais lateral, aí recomendava-te entrares pelo quinto, porque consegues mexer a ponta do coração, que tem impacto hemodinâmico, porque uma coisa é mexer a ponta do coração e outra coisa é mexer o coração a nível basal. Vai ter um impacto diferente. Tá bem? Deslocar o coração com o fecho fixo é mais fácil e permite-te aceder aos vasos distais com maior facilidade. No sexto espaço, nunca fui, só uso o sétimo ou sexto espaço para introduzir o estabilizador cardíaco, em alguns casos, e depois aproveito isso para uma drenagem. Ok. Tá bem? Outra pergunta, costuma utilizar medidores de fluxo em todas as cirurgias, certo? Não. Não, porque eu tenho uma experiência, eu acho que são muito bem-vindos, mas a pergunta que eu lhe faço é, o que faz se tem um medidor de fluxo que não é se é mau, a gente faz alguma coisa, mas Claro. se não é conclusivo, o que faz? Pois, sim, exato, só devemos utilizar coisas que sejam de facto... É uma grande confusão. Já tentei muito cientificamente tentar fazer com medidor de fluxos, mas olhando para trás nunca os usei. Só na fase inicial de cirurgia mini-invasiva e, portanto, não me trouxeram nada de bom nem nada de mau e os doentes não têm tido pior nem melhor resultado por isso. Há uma coisa importante, já agora que eu faço a pergunta, quando se faz cirurgia híbrida e se põe o doente na sala de hemodinâmica e fazem a primeira injeção logo, vai fácil. na DEA e ver que a gente fez o trabalho, eu reconheço que é um momento de tensão grande, está a perceber? Mas pronto, mas é uma técnica fantástica para nós vermos o que acontece com os vasos. Tenho visto de tudo nas montagens. Nós não temos, nós não promovemos a angiografia pós-bypass, mas é incrível o que te pode encontrar nas encoradas, espasmos da DEA brutais, espasmos da mamária brutais, que passam clinicamente desapercebidos, não é? Com a cirurgia híbrida. Portanto, eu não uso medidor de fluxos, não uso.
Ok. Outra pergunta. Em relação ao YOT, nota com a cirurgia, com esta abordagem, faz o T mais distal em relação ao que faria com a esternotomia completa ou não? E como é que isso depois influencia o comprimento das mamárias e a disposição dos vasos depois, quando faz as anastomoses distais? Não tenho sentido, eu faço os testes e fazia sempre a nível da artéria pulmonar, mais ou menos. No início, um bocadinho por cima da válvula pulmonar, porque depois fixo ali o Y grave. Mas não tenho visto, não faço mais baixo, consegue-se aceder facilmente a isso. Há um truque que eu faço que é importante quando se faz a Y, que é colocar um pequeno estabilizador para puxar o ventrículo direito um bocadinho para baixo, dando-nos exposição mais fácil para ver onde vamos colocar o Y. Uma vez definido isto, faço claramente com aquela cama que eu vos mostrei, com um dedo de luva. E a longitude mamária, a mamária direita, basta tirar os 10, 15 centímetros. Se fazes Y grave, consegues fazer praticamente toda a face lateral, basicamente. Okay. E outro aspecto importante é discutirmos o que é uma revascularização completa, se é vascularizar cada coronária ou um vaso importante por cada segmento, não é? Sim, o território ou... Isso já é uma conversa para outro webinar. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Eu, na sequência do que o Rui há bocado falou, Luís, neste momento, na tua prática clínica, quanta percentagem de doentes fazes esta mini-invasiva? A volta de 90% dos casos. Por exemplo, na quinta-feira passada fiz um caso emergente, esternotomia, dupla mamária por esterotomia. Os casos emergentes não facilito. Uhum. Eu acho que temos... Ou seja, nos casos eletivos estás a fazer praticamente todos, sim, agora... 90% eu faço, sim. E devo dizer que comecei a fazer as mamárias únicas. Durante muito tempo, só fazia mamárias únicas. Tive a fazer assim mamárias únicas, te senti muito confortável. Depois dei o passo seguinte, pouco a pouco, com a ajuda de pessoas com mais experiência, não é? Mas é uma técnica que é muito fácil de fazer. Agora, eu acho, com tudo isto, que o benefício desta técnica é de facto a terapêutica híbrida. Eu acho que nós termos esta técnica na nossa mão permite-nos entrar num procedimento mais abrangente em termos de hard team e temos uma coisa que oferecer à cardiologia. Desculpa. E há quanto tempo é que começaste com esta técnica? Comecei quando fui para a Índia em 2014. Hoje em dia nós temos uma capacidade brutal para este tipo de procedimentos e foi ali que eu adquiri a técnica e depois cada um de nós adquire a sua própria receita, não é? Claro. Agora, não facilito nada, como escrevi nos slides, não sou nem fanático nem fundamentalista. Se prevejo que a equipa que está comigo, numa equipa que trabalha comigo habitualmente, não facilito, faço por esta anatomia. Como tu dizes, e dizes bem, faço uma pequena incisão na pele e o resto se faz nas calmas, não há problema nenhum. É verdade aquilo que tu disseste de que não se deve demonizar a anatomia. O problema é que não somos nós que a demonizamos. Os estudantes e os cardiologistas. Exatamente. Nos referenciamos. Exatamente. E, por outro lado, quem trabalha e faz cirurgia em ambiente privado, que somos quase todos nós, é uma mais-valia para o centro, Adelino, não tenho dúvidas nenhumas. E é um caminho que nós temos que recorrer forçosamente, não é para todos os doentes eventualmente, mas temos essa arma na nossa mão, acho que é importante. Sem fundamentalismos, como é óbvio, né? Faz-me lembrar muito quando começamos com uma cirurgia off-pump. E quando comecei com a cirurgia off-pump, havia um cirurgião sénior, que era o Nelson, que trabalhava comigo, que não queria fazer, mas teve sempre a ajudar-me nos primeiros casos, os primeiros 50 casos, o que me deu uma segurança tremenda, não é? Ter um tipo com experiência, sem ajudar-te, deu muita experiência, mas havia muita insegurança em relação à cirurgia off-pump, mas se olhamos para trás, Adelino, esta técnica se faz desde os anos 90. 96 já tenho ideia feita. Sim, claro, sim, sem dúvida. A questão que eu apontei no princípio e que a gente se pode questionar evidente, provavelmente agora a fazer o seu caminho, é que a cirurgia mitral tem sido adotada globalmente sem problemas em relação, digamos, a estratégia mini-invasiva. A cirurgia coronária, se a gente vir bem, embora, repare,
contra mim falo, não no aspecto mini-invasivo, embora com menores incisões, como tinha dito, com revascularização totalmente arterial e com coração a bater e não tocar na aorta. Porque, em boa verdade, eu acho que até em termos de invasividade, eu categorizaria aí. Eu acho que em termos de invasividade, eu acho que o não tocar na aorta e a questão do off-pump tem essa grande vantagem, que é não tocar sequer na aorta, mesmo que a gente faça, digamos, isso a gente pode não tocar na aorta e eventualmente fizesse uma canulação periférica, sabemos que em termos de risco cerebral ainda é maior, portanto não era a resposta, portanto essa questão para mim é crítica. E em termos de mamárias, essa questão, esculturizar mamárias, poupar circulação external, independentemente da abordagem, isso é. Mas se nós verificarmos, este tipo de técnicas tarda em ter uma divulgação grande. Se a gente pensar, as duplas artérias mamárias são feitas em 4% dos doentes nos Estados Unidos. Na Europa não chega aos 15%, anda ali a bater nos 11% e anda nos 11% quase há 20 anos, desde que o Taggart publicou aquele inquérito em 2002 no Heart, relativamente aos duplas mamárias. Não ficou. É evidente que provavelmente há múltiplas razões para isso, e como disseste a propósito de outra questão, se calhar dava outro webinar, não se justifica agora entrarmos por aqui. E a dúvida que eu tenho é o que é que tarda agora também em uma adoção mais generalizada disto. Provavelmente o tempo se calhar vai caminhar nesse sentido, e eu acho que trazer esta questão aqui para a discussão foi muito válida, e da minha parte congratulo de novo o Clube de Internos e agradeço-te imenso teres vindo partilhar a tua experiência, e seguramente continuaremos a falar sobre este tópico. Muito obrigado. Não sei se há alguma pergunta mais que queiram fazer, eu estou disponível para responder. Já agora, para terminar, só uma questão a nível do dispositivo em si. A curva de aprendizagem no manuseio do dispositivo é relativamente curta, rápida, vai aumentar muito mais o tempo de colher a mamária, quer a esquerda, quer a direita, comparativamente com a esternotomia. A nível de tempos, a nível de destreza, qual é a sua opinião? Em termos estamos a falar de ultrassons, dos ultrassons da tecnologia, da colheita mamária. Sim. É uma curva de aprendizagem rapidíssima. Eu acho que em 2, 3 casos estás perfeitamente à vontade. A ideia que eu proponho, que eu sugiro, é esternotomia, tirar as mamárias com tecnologia de ultrassons, e aquilo é absolutamente intuitivo, porque qualquer tecnologia, qualquer dispositivo que se use permite fazer isso. É muito, muito seguro. É muito seguro mesmo. É muito seguro. Eu tinha tido problemas. Eu fico logo muito chateada com isso quando me acontece, porque irrita-me imenso. Que é por um clipe que troca as patas e que esmaga-te a lateral e ficas com aquilo ali. Eu fico doido com isso. Até que experimentei esta tecnologia e fiquei fã. É uma tecnologia que se usava para a cirurgia torácica, mas permite claramente abordagens por sítios confinados e fazer cirurgias muito, muito precisas. Eu estou muito satisfeito com isso, basicamente. Eu acho que há vantagem em qualquer tipo de cirurgia para esse tipo de questão. Mas eu acho que na mini-invasiva que isso ainda é um bocadinho mais crítico. Concordo inteiramente. E diz uma coisa, tu quando começaste a usar logo inicialmente fizeste a mini-invasiva com clássica, ou digamos com bisturi normal, ou começaste logo com isso? Eu usei primeiro normal. Eu usei primeiro num doente normal e depois, no seguinte caso, já fui diretamente para a mini-invasiva. Já percebi que aquilo era
muito fiável e avancei logo para a mini-invasiva. Não, mas eu não estou a dizer isso. Estou a dizer que no teu início da tua experiência com mini-invasiva, começaste logo a usar este sistema ou começaste com um sistema... Desculpa, Danilo. Não, comecei com canivete elétrico. E devo dizer que é mais complicado, porque as pontas compridas do elétrico são menos precisas que as curtas. Sim. E por outro lado, os clips era a minha grande dor de cabeça. O aplicador de clips são clips muito grandes, pouco precisos. E tive algumas chatice com isso, é uma chatice. E quando adoptei esta técnica, o Ultra Cision já vem de muitos anos atrás. Eu tinha usado isso com o ganchinho, mas confesso-vos que esta técnica tem-me trazido muita calma, muita segurança na colheita dos condutos. Até na radial. Eu acho que digamos, uma cirurgia coronária depende de múltiplos, é uma soma de múltiplos pequenos pormenores. Qualquer um deles, como tu dirias, o AVC pode dar, mas outras coisas, quer dizer, na cirurgia coronária podes fazer 99,9% da cirurgia perfeita e fazes um pequeno erro, e então com bypasses compostos e deitas a cirurgia toda a perder. E, portanto, essa questão, eu acho que a colheita do conduto, e como tu dizes, essa questão que já nos frustrou a todos e que normalmente, se a gente tiver um acesso, consegue, na maior parte das vezes, até resolver a mamária em extremis, pode inclusivamente até, já me aconteceu, haver ali uma disseção local, ter que cortar essa meia abaixo e reaproveitá-la, digamos, com um espaço mais confinado, isso pode efetivamente ser mais difícil e, portanto, ter alguma coisa que nos ajude a dar segurança na sua realização é claramente uma vantagem. Da minha parte, para terminar, uma coisa, qual é, falaste na curva de aprendizagem, é evidente que a curva de aprendizagem é variável, de acordo com a experiência prévia, nas várias coisas, em média, ou seja, quanto é que tu estimas para estar confortável a fazer mini-invasiva coronária, quantos doentes é que seria preciso para essa curva de aprendizagem? Para um cirurgião experiente, como é o caso, não é? Como é o caso do Lino, eu acho que uma abordagem mini-invasiva para fazer uma bypass de mamária para DA, a partir do terceiro, quarto caso, estás à vontade. Estás já muito confiante. E assim que ganhas confiança na abordagem de um passo único, o salto para outro passo consiste em tirar a mamária direita, que tem alguns truques pequenos, mas que é uma questão de paciência, fazer o Y grave, já é habitual fazer, por uma posição diferente, e a potagem de marginais é claramente simples. Portanto, eu acho que num conjunto total, para fazer uma abordagem com composite graves, em 20, 25 casos, estás a dominar 95% dos panoramas que possam surgir. Ok. O que não é nada extraordinário. Para um cirurgião, lá está, com experiência, cirurgia of palm e sénior e com... Digamos, porque o resto também já não é curva de aprendizagem, porque isso aí, já não é curva de aprendizagem da mini-invasiva, experiência. Incorporarei a curva de aprendizagem da cirurgia coronária e da cirurgia coronária sem CSC, que essas também têm a sua própria curva de aprendizagem, não é? Experiência, não é? Acho que sim. Exatamente. Muito obrigado da minha parte. Eu não sei se os outros como querem fazer, os colegas dos clubes de internos, ou se há mais... Da parte do Clube de Internos, gostaríamos muito de agradecer a presença do Dr. Luís Baquer. A apresentação foi excelente e, sem dúvida alguma, que muito esclarecedora. Agradecer também a presença do professor Adelino, enriquecer também com as suas questões todo este webinar e toda esta sessão de apresentação, e obviamente também agradecer à Johnson & Johnson, foi quem nos proporcionou a realização deste webinar. Não sei se os restantes colegas também querem dizer uma palavra. Jorge, Rui? Não, está tudo. Acho que já resumiste tudo muito bem. Mais uma vez agradecer a presença e a apresentação do Dr. Luís e do professor Adelino. Então, eu despeço-me de vocês com muito gosto. Foi um webinar muito, muito interessante. Adorei estar convosco. Adorei rever pessoas já que há algum tempo não via. O professor Adelino, nosso presidente, e aos internos novos, futuro da cirurgia cardíaca do país. E fico ao vosso dispor para o que for preciso, necessário, a qualquer informação em quem possa ajudar, porque é uma obrigação nossa transmitir a experiência e os conhecimentos às novas
grupos de cirurgiões que vêm no país. É uma obrigação nossa e nisso estou absolutamente comprometido. De acordo? Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado a todos. Queria só aproveitar o momento para não se esquecerem de espreitar o programa da Academia, deste projeto da Academia Online. Vamos ter a próxima sessão neste domingo, o Dr. José Pedro Neves, com um tema muito, muito atual e muito presente. Não percam. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado a todos. Boa tarde. Fiquem bem. Obrigado. Boa tarde. Adeus.